Eu queria passar para vocês o seguinte: nós não podemos nos colocar em situações, esta situação de ser refém de alguma coisa ou de alguém, mesmo que seja amor. Porque você tem que gostar de você. Você não pode aceitar ser refém de alguma coisa. Se algo te incomoda, não está bem, você tem que achar uma solução para aquele problema. Seja ele o que for. Está te dando desconforto, não está te ajudando, está te atrapalhando a sua caminhada na vida. Por quê? Não sejamos refém de ninguém, porque ninguém aqui tem necessidade de ser-lo. Ninguém. Então, essa coisa de vocês pensarem em uma submissão, isso não existe. Cada um é um indivíduo perante Deus. E o tanto de Deus que você tem no coração te aumenta a autoestima. Então você não pode aceitar determinadas coisas que venham conflitar com seus princípios. Não. Por isso, o peso do não tem o mesmo peso do sim. Agora, você vai ficar numa situação de submissão até quando? Você tem que tomar uma decisão. A vida aqui na Terra é difícil? É. Se fosse fácil, vocês não estariam aqui. É por ela ser difícil para você ter campo de trabalho de aperfeiçoamento. Por isso existe a heterogeneidade. Entendeu? Isso. Ótimo. O que é heterogêneo aqui? Os níveis espirituais são heterogêneos. Aqui eu consigo perceber A, B, C que estão aqui, quais os níveis espirituais, até onde está dentro da sua sensibilidade. Tá bem? Então veja. Porque não pense você, eu sempre disse, volto a repetir, me desculpe quem eu já falei tantas vezes e volto a falar. Não é ser bonzinho. O que Deus pede a você é para você ser bom. Bonzinho não. Não é ser bonzinho. Bonzinho é aquela carregada de hipocrisia. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso que Deus está pedindo para você. Não seja hipócrita. Então, ou você tem que aprender a decidir. Decidir sobre o quê? Sobre você, a sua vida. Não é? Licença. Tem ela acessada aí. Me dê a mão dela. Puxa, mas tudo isso, esse desespero por chegar perto de mim, eu sou tão pequenino. Mas, então nós, esteja aqui nesta vida aqui que é passageira, é curta, é muito curta, muito pobre, esta vida aqui na Terra. Ou seja, aqui do meu lado, o procedimento é o mesmo. Não pense você que o Senhor Jesus deixou aqui para vocês e só ficou aqui. Não. Estão em outros planos, a mesma filosofia de amor. Onde estão aquelas meninas aqui?
Denise. Pega o sal grosso lá. Então, não pense você que você quer ser boazinha diante das coisas. Veja bem, não é para você ser boazinha, você precisa ser boa, entendeu? Precisa ser boa. Agora precisa de uma mulher aí. Ergueu aí. O outro lado agora. Daqui a pouquinho tá bom. E só que me pegou aqui, não é? Se não me pega aqui, pega o Zé, a coisa ia ser diferente. Então, está na hora de agradecer a Deus. Muito bem. Isso aqui é aquela história, não é? A doença do espírito não é médico que cura. Tem que separar as coisas. Doença física, muito bem. Vamos lá ao doutor, o doutor vai fornecer a você medicamentos para que você se cure. Tudo bem. Mas a doença espiritual, que reflete sempre na sensibilidade emocional, por exemplo, emocional, isto aí não é doutor que cura, não. Ele ministra lá o remédio, mas ele vai acertar como? Vai prejudicar o seu organismo. O corpo não tem nada, o que tem é o espírito. Está precisando de ajuda espiritual. Resumo, precisa de Deus. É o caso. Esses estágios que normalmente aqui acontece, aqui que eu digo na Terra, não é? Freud estudou muito bem isso aí, só que ele teve um limite, ele não conseguiu passar, porque essa parte espiritual, a parte mental, psicológica, são coisas diferentes. Então veja você que essa parte relacionada com a mente é um defeito espiritual. É a auto-obsessão. Ih, agora eu falei em grego, hein? A maioria tem auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? Você se obsedia. Como é que você se obsedia? Pelos seus próprios defeitos, seus recalques. Então você faz coisas movidas pelo recalque que você tem. Há um baixo. Então você faz determinadas coisas que depois se arrepende. Mas já fez. Então o que nós temos que consertar? O nosso íntimo. A base. Consertar a base para poder as coisas começarem a consertar fora. Existem muitos que dizem assim: ah, ninguém me quer, nada dá certo. Isso é um pessimismo. É um pessimismo sem fim, não é? Quer dizer, ele se desvaloriza, começa a achar que as coisas só acontecem com ele e não é verdadeiro. Dê a mão aqui. A outra. Aí, pronto.
O que eu fiz? Amor. O que eu fiz? Amor. Mandei amor para ela, acabou. Como é que faz? Por que vocês não fazem assim com vocês? Por que vocês não usam o amor como veículo da tua vida? Por quê? Veja, o universo, ele é regido por amor. Toda a energia que vem aqui para a Terra, ela vem por amor. O Sol é amor de Deus. Eu não sei, vocês são tão inteligentes, usam aí a intelectualidade, pseudo-intelectualidade, não é? Mas usam a intelectualidade para resolver os problemas, chegam de tal sorte que, não, porque é assim, ó, todo mundo tem respostas. Mas não vê isso. É interessante. Eu sei que o teor de amor que cada um carrega é muito pequenino. Por isso a necessidade da casa, de você vir aqui. Porque o teor de Deus que está dentro de você é pequeno demais. Pequeno demais. Então, quando os chamam de paupérrimos, eu não estou falando mentira. Riqueza não é ter, é ser. Não é ter, é ser. Então não fique você correndo atrás aí por ter, porque sempre ter mais e ter mais e ter e ter e ter. Isso é bobagem. Tenha para sua subsistência. Está ótimo. Acabou. Esse é o ideal. Agora não. Vocês não. Trabalha. Compram uma casa. Mas aquilo não é suficiente para ele. Não é o bastante um lugar que o abriga e abriga a família. Não, ele quer mais. Agora eu pergunto para você, e quer mais é ainda destina a casa, vou deixar para o meu filho, para minha filha. Conhece o dia do amanhã, rapaz. O que você sabe sobre o dia do amanhã? Nem sabe se vai estar aqui. O que você tem, essa usura de ganhar mais do que o normal da vida? Você tem que ganhar aquilo que lhe apetece, aquilo que lhe supre as suas necessidades. Porque saúde, quem te dá é Deus. Cura, não é o doutor que cura, é o seu organismo que cura. Não é o doutor. O doutor incentiva uma cura. Incentiva. Assim como a acupuntura, não? A acupuntura incentiva uma cura. Não é ela que cura. Ela vai incentivar você se curar. E vocês têm uma propriedade que eu acho muito sem conhecimento, que é essa de se autodepreciar-se. Então, está sempre dizendo, olha, poxa, para mim nada dá certo. Mas que nada dá certo? Não dá certo porque o que você tem de Deus é muito pequeno. Chegar perto, poxa, o que é que você quer nessa vida, Romeu? Vamos dizer, comprar um automóvel. Olha, isso aí, coisa tão simples. Sai o automóvel.
Mas eu não posso fazer isso, Romeu. Você quer o automóvel para quê, Romeu? Ah, se você disser a mim que, não, eu quero o automóvel para conduzir a minha família e para que eu possa ter uma satisfação de estarmos juntos, aí tudo bem, eu vou te ajudar. Mas se você quer o automóvel para mostrar para o seu vizinho que você tem um automóvel melhor do que o dele, não estou aí. Não existe competição no universo de Deus. Não tem. E ninguém é mais bonito nem mais feio que o outro. Não existe. Você se separa do outro pelo coração, pelo sentimento, pela altivez daquilo que você pensa, daquilo que sai do seu raciocínio. Isso aí. Você pode correr o que você quiser, fazer o que você quiser. A vida é sua. Não te esqueça, não demore muito. Porque para você a função é, você está aqui pode ser por 60, por 70, por 90 anos. Não demore muito a aprender, porque se demorar, meu, não vai dar tempo. Vai passar o Romeu na mesma situação que ele saiu daqui. Deus te proporcionou um corpo, uma família, condições de trabalho e você nada fez? Que filho é você, o pródigo? Deus te deu tudo isso para que você chegue aqui, quando ao retorno, mostre que você rendeu alguma coisa, melhorou. Melhore. Por que você faz cara feia, Romeu? Você não tem o direito, Romeu, de ter cara feia. Mesmo que você não seja bonito. Você não tem o direito de assustar ninguém. Então, quando você levanta pela manhã e faz uma cara feia, de descontentamento, por algum desconforto, não faça isso. Porque você pode desagradar a Deus. Te deu tanto e não está reconhecendo? Como é que o menino fala, o Luiz? Ele diz, você vai ver o que é bom para tosse. É isso? É isso. E quando nós temos ciúme? Isso é um sentimento de posse. Isso não é amor. Então não venha me dizer, dar essa desculpa. Não, eu tenho ciúme dele. Isso não é amor. Amor não é isso. Amor é aquele que proporciona ao seu companheiro felicidade. Principalmente se você for mulher. Principalmente. Se você for mulher, então você agrava a sua vida aqui na terra, pela qual você veio aqui para isto. Se você veio mulher, foi para dar amor. Não teve outro objetivo. Por isso que existe a mulher. Proporcionar a quem viva com você satisfação. Se não te serve, então para de viver em conjunto. Tudo bem. Mas se te serve, é hora de você pensar. Porque senão você vinha como homem, não? Sofre menos. Vive até menos.
Sabia? Isso já é um patamar acima. Por isso a mulher tem mais sensibilidade que o homem, é mais detalhista do que o homem. Pode observar. Vocês não observam isso? Muito mais detalhista é a mulher. Por quê? O grau de sensibilidade dela é muito mais forte do que o do homem. Então é muito normal você ver o homem reclamar. Mas essa mulher é um caso sério, tudo não está bom. É porque ela sente mais do que você. E a hora que explode os defeitos, às vezes, é em ter mais, não para de ter, querer mais. Aí fica difícil. Muitas vezes, existem desuniões aí que motivadas por isso. Porque quando ela casa, ela já casa pensando em ter mais. Em garantia física, garantia da sobrevivência. Ela não pensou na parte espiritual. Ela não pensou que ela casa para proporcionar aos que vêm, fruto dessa união, um ambiente sadio, feliz, de amor. Ela não pensou nisso. Isso está em segundo plano. Você vê que coisas absurdas? Absurdas. Aí como é que o caso que um amigo aqui mostrou para mim? Tem filho com o primeiro marido. Não gostou. Arrumou o segundo. Teve filho com o segundo. É produção independente. Isso tem preço. Sabia? Isso tem preço. Você vai pagar. Principalmente sendo mulher. A sua função aqui nesta vida aqui, a função normal. Qual é o moral da vida aqui? É homem casar com mulher. Para quê? Para que você casa com mulher? Para constituir família. Mas o senhor não acredita no amor? Já ouvi essa situação. Eu não acredito. Isso é deficiência, anomalia psicológica, desvio de amor. Precisamos ter cuidado com essas coisas. E isto acarreta dívidas incomensuráveis de grande. Nossa, uma coisa... Porque, meu Deus, você está vindo aqui, você olha quanto desconforto tem esta vida aqui. Você quer voltar? Você quer voltar aqui? Ficar preso aqui 100 anos, outra vez? Dentro de todo esse conflito de ideias, de pensamento, de forma, de ausência de Deus, você quer isso? Comeu? O mundo, você sabe que você está encarnado aqui, nessa temporada aí. Aliás, a sua temporada está... Não, ainda tem um chão ainda. Sabe por quê, Romeu? Que tem um chão ainda? Que tem coisas a fazer, Romeu. Tem coisas a fazer. Coisas que o Romeu disse aqui há bem pouco tempo, que 57 anos não é nada. Isso aqui não. Eu quero ir nesta situação
porque eu quero fazer isso, Pai, eu quero isso. E Deus proporcionou para você. As compensações, não preciso te dizer onde estão, não é? Então, veja bem, se tudo está favorável, está na hora, Romeu, de aprender mais. Não existe só conduta dentro do mundo cristão. Existem outras coisas. Existe uma filosofia, que hoje é filosofia, que podemos chamá-la de ciência a qualquer momento. Porque o Senhor Jesus já disse que a Terra era redonda antes. A Bíblia já falava. Então, tudo que eu estou falando é uma coisa que está aí escrito, não precisa falar. Você veja como aquele que está encarnado, os pensamentos, a ausência de Deus, não é? Até o Galileu se deparou com essa problemática. Mas não tinha problemática, só ele ler a Bíblia já via que a Terra era redonda. Então vamos falar de história, vamos. Então veja, este trecho que lhe falta é pouco, Romeu. Não é pouco tempo, é pouco. Você vai fazer isso aí fácil. Fácil. Porque sabe, Romeu, eu brinco muito com você, mas eu acho que o seu lugarzinho aqui está reservado. Eu já coloquei como chama essa vestimenta que põe no encosto da cadeira? Tem uma revestimenta escrito lá, Romeu. Já está reservado. Está reservado. Eu venho aqui com a concessão especial de Deus, com muito prazer de vir aqui. Tenho prazer de vir, de estar com vocês, mesmo porque eu sei coisas que vocês não sabem. Vai ter um período de ausência. Por isso é que eu digo que vocês vão ter saudades de mim. Não é do Benedito, mas daquilo que o Benedito fala, não é? Em lugar nenhum você vai escutar tudo isso com esta clareza. Isso não são ideias, isso está escrito. Apenas está dizendo de uma certa forma que às vezes fica difícil você perceber o que o Senhor disse. Então eu não estou trazendo novidade. Eu trago para vocês um reprise daquilo que o Senhor já deixou, deu a vida dele, para que isso perdurasse esses 2000 anos. Nestes 2000 anos, evidentemente que o mundo cristão não é grande, não é o maior da Terra. Mas, para o grande pensador, é a única maneira de satisfazer o seu espírito. Não existe outra. Então não adianta, você pode pular igual um pássaro pula dentro de uma gaiola. Pula de puleiro em puleiro, mas não sai daquilo. E eu gostaria que você saísse do puleiro. Por isso eu estou aqui. Para não ficar nesta coisa aí. Qual é o primeiro passo? É a reforma íntima. Tem que começar a reformar-se. É você verificar, por exemplo, como é que está, qual foi o seu dia de hoje? O que você conseguiu fazer para o seu espírito no dia de hoje? Fez um gesto nobre, Romeu?
fez uma gentileza para alguém, não chamaria de caridade. Caridade é outra coisa. Mas pelo menos a generosidade, pelo menos ela. Porque se você não o fizer, não começar a exercitar o seu espírito a receber o pouco que ele recebe de você, das suas atitudes, fatalmente a misericórdia vai chegar. Aí não me venha dizer aqui, pelo amor de Deus, eu não merecia. Não diga nunca isso. Eu já disse a vocês que não existe vítima. Não existe vítima. Estou pronto para a pergunta. Prontinho. Alguma pessoa, José? Professor, alguma pergunta? O que ele diz? Ele está vivendo da sua sabedoria, da sua família. Não diga isso. Quem sou eu? Eu sou pequenino. Eu sou muito pequeno. Vocês fazem uma interpretação da minha pessoa sendo alguém superior. Não sou nada disso. Você vai me conhecer, Romeu. Vocês vão me conhecer. Você vai até admirar e dizer assim, mas é você que é o Pai Benedito? É, sou eu. Eu conheço quem é alto. Conheço. Conheço quem governa o seu destino. E com sabedoria. Que um espírito superior tem que ter sabedoria. Para que Deus carimbe tudo aquilo que ele faz. Se não, se Deus não aprovar, ele vai ficar devendo. Então, tudo aquilo que ele faz está selado. Cada região desse planeta, vocês dividem o planeta em países, não é? Por força da língua, por força dos costumes, isso aí. Então fazem cercas. Isso não existe. Isso não existe. Já disse e volto a repetir. Você não tem nada aqui. Nada. Nem o seu corpo você pode dizer que é seu. Por isso, você não pode, por exemplo, tirar a vida do seu corpo. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque não é seu. Foi te emprestado aí por 86 anos. E por que você, com 57, quer vir para cá? Quem é você? O que você sabe a respeito? Você acha que você vai chegar aqui e vai acabar todos os problemas que você tem aí? Para com isso, não é assim. Você vai arrumar um problema de milênios em cima de você. Conheço vários. Há pouco estava visitando um hospital e o irmão que toma conta desse hospital de doenças, dificuldades físicas e mentais, não é? Como chama isso? Psiquiátrico. Não é bem psiquiátrico, não.
mentais. Na realidade você tem lá irmãos que têm saúde perfeita mental, só que não tem físico, tem dificuldade de locomoção, dificuldade de uma certa... E são verdadeiras inteligências que estão ali. Mas por que essa criatura veio desta forma? Se a capacidade genética dele era normal, como é que ele foi nascer daquele jeito? Pelo resgate. Matou não sei quantas pessoas, fez um prejuízo para uma comunidade. Você acha que isso vai ficar de graça? Que isso. Já falei para vocês. Aí não tem justiça, mas a de Deus tem. Não é fácil. Porque Deus, acima do amor, está a justiça. Ele faz justiça. E eu queria ter tempo para explicar para vocês como é que isso funciona. Bom, começa já pela minha porta. Você acha que não existe, mas ela existe. Não passa na porta, está dentro da miserabilidade. Dentro da miserabilidade é isso. Essa coisa que vocês têm aí. Sofrimento de toda sorte. Sofrimento físico, sofrimento mental, sofrimento de toda sorte. Mas eu fui lá num hospital onde tem um irmão encarnado, estou dizendo. Que eu só não posso dizer onde. E eu fui acompanhando outros irmãos que disseram a mim que, não, vamos lá, o senhor vai passar e vamos levar Deus lá. Bom, tudo bem. Uma situação difícil, já começa aí. Para poder entrar lá, um problema, porque as obsessões são de grande porte, mas conseguimos entrar. Aí o irmão que estava do meu lado pergunta: por que este irmão que está encarnado vive como é que diz, um chiqueiro? Chiqueiro. Vive num chiqueiro. Porque ele não pode sair. Mas ele não tem 40 e poucos anos? Tem 40 e poucos anos. Ele não tem. Por que da dificuldade de mobilidade dele? Porque ele não pode ter mobilidade. Deus ainda deu essa chance para ele estar aí para resgatar aquilo que ele deve. Então ele veio com a cabeça toda transformada, uma coisa doída. O que poderíamos fazer? Nada, só orar. Você orando só. Não tinha condição. E quem toma conta é um homem de 50 e poucos anos, da idade do Romeu, e pouco cabelo, assim, muito pouco cabelo, mas é um espírita. Não é igual esses espíritas que vocês estão acostumados a ver aí, que se você pergunta ele que religião que você é, eu sou espírita, só que as atitudes dele não correspondem àquilo que ele está dizendo. Mas esse corresponde. Tanto é que ele ajoelhou a hora que cheguei. Eu fico até constrangido, porque eu não mereço. Quem sou eu? E a irmandade que estava do meu lado, tudo, né? Nós fomos atender um a um. Na maioria dos casos, eu não poderia acrescentar nada. Se tivesse 1/10 de milímetro a mais, eu poderia acrescentar alguma coisa, mas não tinha. Então o que eu poderia fazer era orar só. Orei. Fiquei assim. Nós, por mais que a gente não queira
sentir, a gente acaba sentindo pelo sofrimento do próximo, não é? E eu fiquei meio paralisado ali de ver todas aquelas criaturas daquele jeito. Então, quando eu parei para orar, aí começou a chegar mais irmãos mais altos. Queriam definir qualquer coisa, de qualquer necessidade lá, não é? E teve um de que conseguiu me sentir, mas ele não fala, não é? Ele só enxerga. E ele conseguiu me sentir, então a expressão dele é de alegria. E eu me senti feliz dele estar me sentindo que eu estava perto. E eu então pedi por ele, falei para os irmãos superiores que o que poderia ser feito para melhorar aquela condição dele, não é? Aí, logo depois, eu já percebi que um deles, irmãos lá, disse: não, então vamos fazer o seguinte, vamos desencarná-lo e vamos oferecer a ele um corpo melhor do que este. Porque, pelo amor de Deus, que coisa horrível, não é? Olha, para me chocar, é difícil, de tanto que eu vejo neste mundo aqui, sofrimentos de toda sorte, não é? Mas aquele olhar dele, para mim, querendo de mim alguma ajuda, né? E foi o suficiente. Eu gostei e eu pedi, e essa ajuda veio. Desencarnou hoje cedo, pela manhã. E já estão preparando o reencarne dele, não é? Isso aí leva algum tempo. Mas pelo menos saiu daquela pressão, porque o espírito, depois que ele passa de um determinado nível, ele começa a ficar insustentável. Quer dizer, ele não pode chegar perto de você que você se sente mal. Você se sente mal, ele não chega. Então ele não pode passar para você nada. Ele tem facilidade de passar pensamento para você fazer alguma coisa que ele queira, não é? Porque ele ainda não tem a consciência. Esses que a consciência chegou um pouco, são arrebanhados pelos guias espirituais, que são praticamente a defesa desta casa. Mas não podem chegar perto. Se ele chegar um pouquinho perto, você se sente mal. Se ele continuar, o seu corpo não resiste, você desencarna. Entendeu? Isso que vocês veem aqui, tal, eles ficam lá fora e colocam a sensação ao médium. Ele já se satisfaz com aquela sensação e a retirada da energia do médico. Porque o médium, ele tem a energia vital, tem facilidade de emanar aquilo. E aquela emanação, essa energia vital, ela pode ser transformada em coisas materiais. Por exemplo, saciar a fome, não é? Dando um exemplo, não é? Normalmente não é por isso. Então, aqui é para isso. Aqui não sai nada que não seja dentro da necessidade espiritual. E o maior horror dele é a roda de fogo. Um horror. Mas, se não for assim, como é que ele consegue fazer caridade? Não consegue. Tem que ser com esse sofrimento dele em fazer as coisas. São os guardiões do terreiro.
são os executores das benevolências que vocês recebem. Então, é assim. Acho que já vou, José, para não cansar o médium, não é? Mas vocês vejam que esta casa proporciona bastante amor, bastante caridade, não é, professor? Muito bem. Mesmo assim, os inimigos são terríveis. Tivemos aí, esta semana que passou, o médium estava doente. Então, foi ao médico, essas coisas que vocês fazem aí, radiografia, não sei o que mais, não pensou por um minuto, né? Achou que isso, muito bem. Tossia, chegou ao ponto de eu não poder nem pitar o meu cigarro, tossia aqui. Eu já tinha visto, mas não adianta falar, não é? Eu falar. Na sexta-feira, o Zé Pilintra veio e sentiu o drama. Falou, não, se é coisa mandada para cá, vamos tomar uma atitude. Tirou do médium tudo aquilo que se dizia até então doença, gripe. Desculpa, é gripe. Então, geralmente, essa gripe realmente, ela ataca os brônquios e a região do pescoço. E fora o intestino, não é? Intestino, estômago, tudo aquilo que recebe a sensibilidade, as coisas demais. Tirou com a mão. Quando o médium amanheceu no sábado, ele mesmo não acreditava. E o remédio que eles tinham comprado para ele, que o médico receitou, que aumentou a dose, não sei qual é o... e tal, que ele não quis tomar na sexta-feira para tomar no sábado de manhã, junto com o café. Porque enchia o estômago, tomava. Não precisou mais. Não tomou nenhum medicamento. Nenhum. Cadê a tosse? Cadê o mal-estar? Eu quero que vocês obtenham esta chance para mim. Eu quero. Para não vê-lo sofrer. Gosto de quando eu olho para vocês todos sorrindo, felizes, não é? Cheio de felicidade. Essas coisas que acontecem, por exemplo, na vida, são probleminhas tão fáceis de resolver. O que existe é falta de fé. Como é que você chama? Ariane. Ariana. Falta de fé. Falta de fé é a ausência de Deus. Você precisa fazer Deus crescer aí. Tá bem? Já vou. Nada a comentar comigo, é só com o André, não, comigo não tem comentários? Se eu quiser falar. É que eu sou um pequenininho, não é? Então eu não posso colocar pitaco em coisas que, não é? Eu sei.
Um dia, tu vai me conhecer. Quando você perceber que o seu estado de espírito mudou, agora você tem um momento, não tem? Seu estado de espírito é um. Mas quando ele mudar para mais satisfação, pode ter certeza que é o Ditinho que está chegando. Eu ainda preciso dessa porcaria, porque eu tenho que espantar aqui uma série de coisas aqui. É uma coisa difícil estar aqui. Ariana, o que você quer de mim? Eu quero aumentar minha fé. Aumentar a fé dele. Não, isso você tem que pedir a Deus e pedir com bastante calma, pedir a Ele assim: Senhor, aumente a minha fé, só que eu não queria sofrer. Arranje um jeitinho, é? Porque o Senhor é a sabedoria, não é? Tem recursos de todo tipo. Dê uma olhadinha em mim, no meu coração, e veja que eu quero melhorar. Aí a vida fica fácil aqui, entendeu? Essas coisas que vocês sentem aí, conflitos, isso desaparece tudo, e a vida é outra. Você sabe, eu já falei para você que eu vivo só. Não é por incompatibilidade, não. Gostaria de viver com muita gente, por que não? Mas acontece que, devido a eu vir para cá, eu preciso estar só. Só ou com alguém do meu tamanho. Eu sou baixinho, tem que estar com baixinho. Só que os baixinhos que poderiam estar comigo, cada um tem milhões de coisas para fazer, e eu não posso me dar ao luxo de ficar chamando eles aqui: olha, vem aqui para ficar comigo, conversar comigo. Não. Então, quando eu me sinto assim, um tanto... Sozinho? Sozinho eu não me sinto, mas às vezes quero... Eu fiz um cravo. Ele é assim, igual piano, não é? Só que as teclas, elas são mais estreitas do que a do piano, evidentemente, não é? Então eu sento nele lá e começo a dedilhar umas musiquinhas da minha época aqui. Porque eu fui... Ah, não vou falar. Então, eu dedilho ali muito mal, porque os dedos já estão velhos, não é? E do outro lado da cerca, existe o terreno é grande, o meu. Só que do outro lado da cerca, o povo de lá não entra cá. Não tem condição de entrar. Então, mas eles ficam escutando. Fica aquele monte de irmãos ali ouvindo o meu cravo. Aliás, ele tem um som muito bonito, né? Muito bonito, um sol menor, mas muito bonito. E eu me delicio com aquilo. Como? O senhor já tocou com o pai André? Com o André? É. Ah, é muito difícil, não é? Porque ele deve ter os momentos dele também, e o negócio dele é piano. E eu não chego a tanto, né? Quem sou eu? Mas eu já estive lá ouvindo o André na casa lá, porque o André é tão sabido que ele mora com a minha mãe. A minha mãe
Você adentrou lá no portão, ela já aparece ali, não é? Ela é uma preta de porte grande, né? E o André é pequenininho, e eu também. Mas é de porte grande e muito bem vestida, de branco. O cabelo, ela usa um turbante, não é? E tem aquela cortina, logo que você entra, os primeiros degraus, que existe um... Como é que você chama isto aqui? Em francês não me interessa, eu quero português, que o médium já está com dificuldade. Mas é um avancê, não é? Você entra, porta verde, da cor verde. Lá na casa do André tudo é verde. E eu bato na porta, ela vem atender. Igual aqui. Aí eu entro, então ela sabe o que eu gosto, sabe como é que me agrada, como é que... Então é uma delícia. E ele às vezes aparece porque sabe que eu estou lá. Ele aparece e já vai pro piano, porque ele sabe também as melodias que eu gosto. Então ele coloca lá e toca. Ficamos alguns minutos. Aí logo depois a minha mãe vai lá para onde ela fica, né? Eu vou lá para minha casa e o André vai lá para os hospitais que ele cuida lá, né? É uma coisa muito assim, como é que eu explico isso? Natural, nós estamos pertos e também distantes. Aí é difícil, hein? Mas quem sabe Deus vai proporcionar um tempo, professor, para que eu possa falar sobre distância, como é que eu consigo fazer 10, 20, 50 médiuns falar ao mesmo tempo, respirar ao mesmo tempo. E, enfim, tem uma porção de coisa a aprender. Os estágios, não é? Olha que coisa. Os estágios que eu digo por exemplo, a quarta dimensão, que é tempo, espaço, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, não é? E tudo isso na crosta da Terra. Deixa de ser da crosta da Terra quando passa numa dimensão que já está afeto a outro planeta. Outra influência. Tá? Isso é natural. É natural. Então você consegue saber onde você cabe. Então é aquele processo. Olha, eu perdi minha mãe, a terminologia é essa. Eu perdi minha mãe, quero saber como é que ela está, onde ela está. Que pergunta difícil. Não pela localização, mas muito mais difícil é a interpretação de quem faz essa pergunta. Como ela está? Como é que ela estava aqui? Ela está aqui. Aqui ela estava doente, aqui ela não está doente. Mas o estágio espiritual é o mesmo que ela deixou aqui. Que o progresso está na encarnação. Sem encarnar, não tem progresso. Então, o estado de espírito dela é o mesmo. Agora, onde ela está? Aí depende do grau da espiritualidade dela. Se ela estiver num grau espiritual da Terra, que normalmente está, né? Porque é muito difícil, então você tem que procurar. Você procura, ela recebe a emissão. E imediatamente ela contata. Como faz o computador seu?
Então, fica fácil. Agora, a resposta é que é difícil. Porque você já começa assim. Eu perdi, ele não perdeu, ninguém perdeu ninguém. Que é isso? Isso não existe. Ninguém perde ninguém. Portanto, é o que eu digo sempre a vocês. Vocês têm que procurar atentar para tudo que fazem aqui, para não ter vergonha do que faz aqui. Nunca tenha vergonha. Se você vai se sentir envergonhado por fazer algum gesto, alguma coisa aqui, então é melhor não fazer. Porque você vai se sentir muito mal do lado de cá. Você vai ver tudo isso. Tudo e mais um pouco. Como é? Como é que você está? Agora foi melhor. Que bom. Que bom, não é? Bom. És baiano? Não, sou pernambucano. Pernambucano? Então você é meu conterrâneo? De onde você é? Olha, gozado, todo pernambucano, você pergunta de onde ele é de Recife. Ou de Olinda. Olinda. Eu Somos nasci de em Olinda. Recife, É, mas somos eu de morava em Recife, Olinda. mas morava em Olinda. Então não é Recife. É outro Nasceu município. lá, né? Em Como? Recife. Eles nasceram em Recife, mas moravam em Olinda. Aí. Não sai desses dois lugares. Ninguém fala. E a sua cidade lá qual era? Você sabe que eu não morava em cidade, não? Esse não, a fazenda, onde é que é? Fazenda. É mais perto da Bahia, Do sul. no sul. Também esqueci até o nome, viu, filho? O senhor anda esquecido ultimamente, né? Eu ando muito esquecido ultimamente. Talvez porque eu uso um médium já idoso, não é? Então isso dificulta. Agora, esse processo que houve em Pernambuco, que foi ainda é a capital da cana-de-açúcar, não é? Eu acho que ele está em São Paulo e ele acho que... Não, esquece São Paulo, lá do norte você veja que Pernambuco, todas as encarnações de lá, depois que houve a libertação da escravatura, eu fiquei livre um tempo. Quer dizer, livre. Em termos. E eu queria era achar o André. Achar outros irmãos que eu tive lá. São 18. Minha mãe foi vendida para cá. 5 irmãos vieram para cá, junto com a mamãe, não é? Vieram para cá. Eu tinha o quê? Eu tinha 15 anos. Só ficou meu pai, 2 irmãs. O resto veio tudo para cá, vendidos, não é? Mas quando houve a libertação, eu pensei em procurar, em 1889, eu pensei em procurar o André. Mas eu não tinha recursos para chegar até aqui. Mas uma irmã que foi vendida, ela retornou em busca do meu pai, que nessa época meu pai já tinha falecido. Mas ela me encontrou e disse, não, o André morreu queimado, eu não sei se eu posso falar, né? Morreu queimado no toco. Sabe o que é isso? Coloca a pessoa, enche de madeira e depois palha e põe fogo e a pessoa morre queimada. E eu falei, meu Deus do céu. Aí tudo passou, mas eu
ainda devia uma encarnação, né? Aí eu vim a desencarnar com problema de pulmão, tuberculose. Aí desencarnei e depois vim nascer aqui para o sul. Ficou mais fácil, não é? Ficou muito mais fácil, porque antes eu precisava pagar para ver, depois eu não precisei mais. E daí então continuamos, eu vivi aí opção de tempo. E o André me tutelando, né? Como tutela vocês todos aí, né? Me tutelando. Aí me pegou, fui para lá e fiquei lá no espaço muito tempo aprendendo para um retorno aqui. E eu fui agraciado por Deus, me deu alguns dons, algumas coisas e eu com isso vim viver aqui, perto de vocês aqui. Aí desencarnei aqui pensando que haveria um retorno, né? Mas não houve retorno. Eu fui para uma outra comunidade. E nessa comunidade fui trabalhando, não é? E olha eu aqui. Até o convite do André. Vou voltar aqui. E naquela sempre historinha dele, né? Não, você tem um grupo muito homogêneo, um grupo muito bom. Você vai gostar muito, você vai fazer grandes amizades, porque você sempre teve o dom de falar. Então você vai no lugar certo. Aí vim conhecer o Giramundo. Quando eu conheci o Giramundo, ele disse, não, você vem para cá, eu te dou abertura aqui, eu paro a linha de Preto Velho para você. Porque ele viu que a maior carência era ensinar Deus para vocês. Então não, nós paramos uma linha, nem que fosse a minha. Só não posso parar a minha porque eu sou dono do terreno. Mas aí os pretos reuniram e não, está tudo certo. Qual é a maior necessidade? É esta que eu estou fazendo. Você pensa que eu não gostaria de estar sentado aqui fumando meu cachimbo? E o terreiro está atendendo? Ótimo. Mas eu não posso fazer isso porque tenho essa missão. Ninguém está aqui por acaso. Não existe o acaso. Ninguém está aqui por acaso. Eu lamento muito aqueles que estão aqui e que não me escutam, não é? Uns porque acham que sabem muito. Tudo bem. Outros porque existem outros valores maiores do que esse que eu faço. É um problema todo particular. Eu sinto muito, mas acontece que eu não posso perder tempo, porque vocês vivem em função do tempo. Eu não, mas vocês vivem. Então eu tenho que aproveitar o seu tempo, a sua atenção, para colocar o que agrega valor naquilo que você faz. Porque não é só comer. Você tem que alimentar o seu espírito de Deus. Entendeu, Ariana? De Deus. Então, essa alimentação, sem ela, complica-se a vida. Seja daqui ou seja daqui do meu lado. Sem os 2 mandamentos, não sai da miserabilidade. Não é o caso do Romeu, porque o Romeu já vai passar na minha porta. São os 2 mandamentos mandatórios. Já vou, olha, a hora passou, hein? É que eu falo demais, né? Falo muito. Mas pode ter a certeza que
Pode ter a certeza que falo Mas falo que nós para o precisamos- bem, não é?